Livro do Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 24. Diz a palavra do Senhor: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu-lhe a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendestes à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar? Senhor, nós estamos agora expostos à Tua Palavra. A Tua Palavra é maravilhosa. Ela é viva e eficaz, ela é cortante, ela nos alimenta, ela nos renova, ela nos limpa. Nós não iríamos a lugar nenhum sem a Tua Palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Nós já estamos abençoados, ó Deus, com a leitura da Tua Palavra. A Tua Palavra fala por si só. Tudo que importa para nós nesse mundo, Senhor, é saber a Tua vontade.
e a tua vontade está revelada na tua palavra. Fala conosco, Deus. Nós abrimos nosso coração a ti, Senhor, nessa noite. E pedimos, por favor, em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Pode sentar, queridos. Hoje eu gostaria de compartilhar com a igreja sobre atitudes que livram da perdição. O texto que nós lemos é a história da perdição. A Bíblia diz que Deus criou o homem perfeito, colocou o homem num lugar perfeito e tinha com ele uma comunhão perfeita. E Deus coloca no meio do jardim uma encruzilhada, aquela árvore. Porque Deus não nos programou para obedecê-lo e amá-lo. Deus quer que o ser humano, o homem, livre espontaneamente. Então Deus coloca no meio do jardim a possibilidade da desobediência. Até que um dia, o inimigo, usando a serpente, consegue seduzir a mulher e, por meio da mulher, o homem. E o homem, então, se rebela contra Deus. E com isso, o homem se perdeu. O homem se perdeu de Deus e o homem se perdeu do próximo. Porque de Deus o homem passou a ter medo. Está aí no verso 10. Ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. E do próximo, o homem passou a ter rivalidade. Porque até o pecado o homem não tinha nem a noção de que o outro era o outro. Diz o texto do capítulo 2, no verso 24, que homem e mulher tornaram-se uma só carne. Eles eram uma coisa só. Mas quando veio o pecado e Deus cobrou contas, o homem já diz, foi ela. A mulher que tu me deste me enganou e eu comi. Sobrou para todo mundo. Sobrou para a serpente, sobrou para a mulher, sobrou para o homem. Só que Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericordioso. Mesmo aqui, depois que houve a consequência, que cada um arcou com a sua parte, Deus ali já providencia uma vestimenta de pele para Adão e sua mulher. Está no verso 21. Isso aqui aponta para Cristo. Um animal foi sacrificado para que a sua pele cobrisse a nudez do homem. No verso 15 já há a promessa, o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente. A partir do momento que o homem se rebela contra Deus e vira as costas para ele, irmãos, a coisa só vai piorando. Até um ponto em que Deus não aguenta mais e vem o dilúvio. Deus não desiste. Deus forma um povo por meio de Abraão. Esse povo dá trabalho. Deus levanta os profetas. O povo não ouve os profetas. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em João capítulo 4, versículo 23 e 24, diz que Deus procura adoradores. Adorador é aquele que se rende completamente. Deus procura pessoas que, ao contrário de Adão e Eva, que escolheram se rebelar, Deus procura pessoas que resolvam adorar. E como é que a gente consegue passar da rebelião para a adoração? A Bíblia diz que existem basicamente 3 atitudes que nós precisamos tomar para sair da condição de rebelião para a condição de adoração. A primeira atitude é arrependimento. Em Atos 2,38 diz assim: respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Se nós lermos a partir do verso 14 desse capítulo 2, Pedro prega um sermão, e é um sermão indutivo. Este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. O que aconteceu? Verso 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos?
Porque quando a palavra de Deus entra no coração e o coração se quebranta, se compunge, a pessoa diz: e agora, pastor, o que eu faço? O que faremos? E a resposta foi: vocês têm que se arrepender. A mensagem de arrependimento já estava na boca de João Batista. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 2, está escrito: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem de arrependimento também estava na boca de Jesus. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A palavra utilizada na língua grega para arrependimento é metanoia. Metanoia significa mudança de mente, mudança de ideia. Ninguém se torna um adorador se não mudar a ideia de pecador. Qual foi o pecado original? Deus tinha um plano, Deus tinha uma ideia para o homem no jardim. A serpente conseguiu seduzir o homem e o homem não aceitou mais a ideia de Deus, o plano de Deus, a história de Deus para ele. E se rebelou contra Deus. Quando o homem se arrepende, ele volta a admitir a ideia de Deus. O homem muda de ideia a respeito de Deus, muda de ideia a respeito do seu próximo, muda de ideia em relação ao pecado, muda de ideia em relação ao mundo, muda de ideia em relação a dinheiro, muda de ideia a respeito de tudo. A transformação começa na mente. Se nós não mudarmos a ideia, o conceito, se não mudarmos a mente a respeito das coisas de Deus, de nada vai adiantar vestir uma capa de religiosidade e receber um pouco de água na cabeça, botar uma carteirinha de membro no bolso e passar a cumprir rituais eclesiásticos. Nós precisamos mudar de ideia. Se eu não mudo de ideia e continuo tendo a mesma ideia em relação a certas coisas e paro de fazer aquilo na força de vontade, é uma questão de tempo eu voltar a fazer aquilo. Se eu vou para a igreja, mas não concordo com nada que Deus fala, é uma questão de tempo eu voltar para a vida que eu tinha antes. A mudança tem que ser na mente. Nós já mudamos realmente de ideia em relação àquilo que nós pensamos sobre a vida, sobre Deus, sobre a igreja, sobre as pessoas. Arrependei-vos. Para sair do estado de rebelião para o estado de adoração, a primeira atitude é arrependimento, mudança de ideia. A segunda atitude é a confissão. Romanos 10, 9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A palavra original para confissão é homologuel, é homologar, é assinar embaixo, é concordar, é dizer a mesma coisa que o outro, é consentir. Eu preciso confessar Jesus como Deus e como Salvador, e eu preciso confessar os meus pecados, ou seja, eu tenho que dizer daquele ato a mesma coisa que Deus diz. Se Deus diz que mentira é pecado, eu confesso e digo: Senhor, é verdade, mentira é pecado mesmo. Nós cremos com o coração, ou seja, nós mudamos de ideia, já teve uma mudança por dentro, aí agora com a boca eu confesso. Eu confesso a Cristo e eu confesso o meu pecado. Para a gente entender isso, eu quero voltar com os irmãos em Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, está escrito assim: indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou:
Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Pedro declara que Jesus é Deus. Tu és o Filho de Deus, da mesma essência que Deus é. E Jesus diz: Pedro, você não tinha como saber disso. Isso foi Deus, foi o meu Pai que te revelou. E olha o que Jesus diz. No verso 18, também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, tu és Petros, tu és pedrinha, pedregulho, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha, sobre isso que você falou, eu edificarei a minha igreja. Então a igreja é a comunidade daqueles que acreditam que Jesus é Deus. Quem não acredita na Trindade não pode ser crente. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, Senhor é Deus, aí serás salvo. Nós temos que confessar com a nossa boca, dizer com a nossa boca aquilo que Deus já disse, que Jesus é Deus. E também precisamos confessar os nossos pecados, como diz 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nenhum crente tem o direito de ir dormir sem orar, confessando seus pecados. E quando a gente confessar pecado, pecado tem nome. Ah, mas tem que confessar para outra pessoa? Aí depende. Se você confessar para Deus, é suficiente para você ser perdoado. Mas a Bíblia diz que a gente deve confessar o pecado uns aos outros para sermos curados. Porque às vezes o sentimento de culpa é tão grande que a gente não se perdoa. Aí a gente precisa compartilhar com alguém de confiança para a gente poder ser curado. Mas o perdão acontece quando a gente confessa diante de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Por meio de Adão e dessa história que nós lemos, o pecado entrou no mundo e passou a todos os homens. Quem diz que não peca é mentiroso, João vai dizer isso na sua primeira carta. E faz de Deus um mentiroso também, porque ele diz que todos pecaram. Precisamos nos arrepender, que é algo que acontece por dentro. E precisamos confessar, é algo que a gente põe para fora. Quando eu faço isso, eu estou me movimentando para sair da condição de rebelião para a condição de adoração. Eu estou saindo da perdição para a salvação. A terceira atitude é a conversão. Olha o que está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. A palavra utilizada na língua original para conversão é epistrefo, que significa mudança de rumo, de sentido, de caminho, de direção, no sentido de retorno. Conversão é uma guinada de 180 graus na nossa vida, na nossa trajetória, no nosso rumo. O nosso pecado nos levou para longe de Deus, direto para a perdição. Mas um dia nós ouvimos o seu chamado, voltamos para ele e mudamos completamente a rota de nossas vidas. Nós voltamos ao script. Lá no Salmo 139, no verso 16, diz que todos os nossos dias foram escritos pela mão do Criador. A Bíblia diz que Deus formou cada ser humano no ventre da sua mãe. E não foi linha de produção, não. Deus formou artesanalmente, Ele entreteceu. Não tem DNA igual, não tem impressão digital igual. Somos únicos. E Deus tem uma história na vida de cada um. Ninguém vem ao mundo por acaso, irmãos. É por isso que é bobagem ficar culpando os pais, antepassados. Se você descobriu que você é adotivo, dá graças a Deus, porque seus pais não te quiseram, mas você está aqui porque Deus te quis, ué. E não levantou aí uma família para cuidar de você, você não está aí de pé, bola para frente. Você descobriu que a sua mãe queria menina, e você é menino, fica me rejeitando, não é Deus que você assim acabou. Então, quando o homem se rebela contra Deus, ele entra no improviso. Eu quero viver a minha história. Eu não quero que ninguém fique dizendo o que eu tenho que ser, o que eu não tenho que ser. Eu vou fazer do jeito que eu achar melhor. E a gente só arruma confusão.
Até que um dia a gente se converte e volta lá naquela encruzilhada onde nós nos desviamos de Deus. E a gente entra no rumo da história que Deus escreveu para nós. Um belo exemplo de conversão na Bíblia é o apóstolo Paulo. Ele era um perseguidor da igreja, um matador de crente, ele ia pelo caminho de Damasco. Ele se encontra com Deus ali. Paulo ouve uma voz, vê uma luz, cai por terra, fica cego 3 dias, e aquele Saulo, logo se tornaria Paulo, o apóstolo dos gentios. O homem que pregou o evangelho até o fim do mundo. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. E a gente vê nas páginas do Novo Testamento. Paulo chegava numa cidade, ele visitava 2 lugares, né? A sinagoga, que era onde ele ia pregar de dia, e a cadeia, que era onde ele ia dormir de noite. Que era certo. E apanhava, no outro dia, sal grosso, e vamos pregar de novo. Foi assim até o fim, irmãos. Porque Paulo, de fato, se converteu ao Deus vivo. A consequência espiritual do arrependimento, da confissão e da conversão, é a transformação, irmãos, que no grego é metamorfoses. Mudar de forma, transformar. Isso que está escrito lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Transformai-vos. O arrependimento, a confissão e a conversão nos transformam. Essa transformação é operada pelo Espírito Santo. E ela tem 2 aspectos. O primeiro é aquele efeito total e imediato. O novo nascimento, que a teologia chama de regeneração. Jesus explicou isso para Nicodemos, lá em João capítulo 3, de 3 a 7. Nicodemos tem que nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o segundo aspecto é o aspecto gradativo. Aquela transformação que é operada em nós dia a dia pelo Espírito Santo, que nós chamamos de santificação. Está lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Nós contemplamos a glória de Deus em espelho e somos transformados de glória em glória, até que cheguemos à imagem de Cristo. O Espírito Santo está transformando cada um de nós, e o objetivo dele é nos fazer ficar iguais a Jesus. Ele sendo primogênito entre muitos irmãos, e nós como filhos de Deus, como família de Deus, também espelharmos a face de Deus aqui nesse mundo, transformando também rebeldes em adoradores. A Bíblia diz que nesse mundo existem apenas 2 caminhos para serem trilhados. Um é o caminho da perdição e o outro é o caminho da adoração. Mateus 7, 13 e 14 diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Não se perca, se arrependa. O caminho para a perdição é mais fácil. A porta é larga, a estrada é atrativa, mas o caminho que conduz à salvação é estreito. Exige renúncia, exige arrependimento, exige confissão, exige conversão. E são poucos os que acertam nesse caminho. Essas 2 estradas estão postas diante de nós, hoje, nesse exato momento. Em qual delas nós vamos querer andar? Nesse exato momento, a mão de Deus está estendida para cada um de nós. Ele quer salvar, Ele quer abençoar. Mas uma coisa é certa, ninguém vai ser salvo se não quiser. É preciso tomar atitude, arrependimento, confissão e conversão. Vamos ficar de pé, queridos. Conheci um mundo mau e com ele seus ardis. Me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir
a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje eu quero sim saber